cantando ao Senhor com gratidão no coração. Colossenses 3,16. 25. Música e músicos para o evangelismo. Eu tinha 13 anos de idade quando ouvi pela primeira vez Charles Alexander dirigir uma grande auditoria em um serviço de canto. Milhares de pessoas estavam presentes nessa reunião na cidade de Melbourne. Ao adentrar o grande salão em companhia do meu pai, meu coração foi tocado ao ouvir a multidão entoar o cântico "Não há amigo igual a Cristo". Hino Adventista 327. A performance na congregação dirigida por Alexander era inesquecível. Quando nos levantamos para cantar a glória, ó glória perene, senti como se eu estivesse vendo o Salvador abrindo as portas de pérola da cidade celestial. Naquele dia, aqueles cânticos operaram milagres em meu coração infantil, e eu decidi que um dia, com o auxílio de Deus, também seria um diretor de canto. Eu fui criado em uma casa musical, pois meu pai era músico. Entretanto, aquilo era mais do que música, era evangelismo incandescente. O serviço de cântico havia preparado o solo para a semente do evangelho. E quando o Wilborn Champer se levantou para pregar, todos estavam receptivos à mensagem. Quer seja Ambrósio de Milão, no IV século, ou Bernardo de Clairvaux, no século XII, ou John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, ou Lutero, o cantor de Erfurt, o trabalho de cada um deles foi assinalado pela voz do cântico. Os hinos de Charles Wesley, que eram mais de 6.000, marcaram o movimento religioso de sua época, expresso em música vivificadora. John Wesley fez o povo chorar de arrependimento. Seu irmão Charles fez o povo cantar de alegria. Tem sido sempre assim. Não nos lembramos agora dos sermões que Moody pregou, mas ainda cantamos os hinos que Sankey nos deu. Seus cânticos evangélicos, simples e tocantes, abrandaram muitos corações que a mensagem falada de seu colega não conseguiu alcançar. Sankey tinha aquele raro dom de subordinar-se a sua música à mensagem. Sua personalidade como cantor se perdia, levando o ouvinte a ter certeza de que estava diante de Cristo. Música e pregação. Deve haver a mais íntima associação entre o evangelista que canta e o evangelista que prega. Eles estão fazendo um só trabalho e devem elaborar juntos o programa. O serviço de cântico não é uma parte extra ou preliminar. Ele é tão vital quanto o sermão, devendo ser planejado de forma ordenada e criteriosa. O ato de entrar apressadamente perante um auditório e dizer: "Bem, minha gente, aqui estamos, o que vamos ter?", é simplesmente inconcebível e não leva a lugar algum. A fim de manter a congregação unida, o serviço de cântico não deve ser marcado pela formalidade. O programa deve ser elaborado com objetivos claros e definidos, ou seja, cada item, os hinos da congregação, a participação de solistas e corais deve estar bem ordenado. Coral evangelístico. A organização de um coral evangelístico ajudará a despertar o interesse para o cântico, mas a sua formação requer alguns cuidados. Por exemplo, os vocalistas desse coral devem ter a consciência de que Deus é a fonte e o doador desses talentos. O coral não é um cenário para uma mera ostentação de talentos e glorificação humana. E não se deve buscar a participação daqueles que desejam apenas ser vistos e ouvidos pelos homens, pois suas vozes, ainda que melódicas, não tocariam a alma do ser humano. Por isso, não contrateis músicos mundanos. Reúne cantores que cantem com espírito e com entendimento também. Além disso, quando o cântico é de molde a que os anjos se possam unir com os cantores, pode-se causar na mente uma impressão que o cântico de lábios não santificados não pode produzir. O coral evangelístico é justamente o que o nome implica, isto é, quem se une a ele precisa sentir que deve cantar para levar a salvação aos pecadores perdidos. É necessário unir o poder e a graça de Deus ao talento musical. Essa junção é absolutamente imprescindível. Cânticos e mensagem. Os hinos que cantamos são tão importantes quanto os assuntos que pregamos. Para que um cântico tenha poder, ele também deve ter uma mensagem.
Nos grandes reavivamentos dirigidos por Charles G. Finney do século XIX, foram excluídos de suas reuniões quaisquer cânticos que não exprimissem o poder e a certeza da graça redentora. Assim, os hinos devem ser escolhidos com cuidado. O cristianismo encontrou um modo de se alegrar em meio à aflição. Apesar das perseguições e sofrimentos, os apóstolos e os cristãos do passado vivenciaram uma experiência de vitória, e assim nós também devemos viver. Os cânticos que entoamos têm poder de acalmar a tensão inquieta da preocupação. Eles devem atuar em nossa vida como uma bênção para inspirar fé e confiança. Quando as pessoas cantam acerca da salvação de Deus, seu coração se eleva ao céu. Por exemplo, quando a igreja canta Além do Rio, do Inário 496, sente o desejo de ir para o lar que Cristo foi preparar. Hoje as pessoas procuram certeza e segurança. Os cânticos e sermões da mensagem devem ecoar com realidade, para que as pessoas possam ouvir e seguir a mensagem de graça de Deus.